bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, como estão? Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Muito bom esse número de pessoas que acompanha estas tardes, de sábado, dedicando um pouquinho do tempo aos nossos irmãos animais, né? E no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Evangelho no Lar, né? Então, para começar, né, o nosso Evangelho, a nossa palestra, e eu vou pedir para todos vocês se sentarem confortáveis nas cadeiras, fechar os olhos, vamos nos conectar com o plano espiritual. Vamos agradecer inicialmente a oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos nossos mentores, nossos protetores que puderam nos trazer e fazer com que consigamos dedicar este momento aos nossos irmãos animais. Vamos agradecer a toda a falange do bem, aos espíritos zoófilos que cuidam dos nossos animais, do nosso planeta, do nosso meio ambiente. E vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, né? Por que é tão importante isso e por que a gente conversa sobre... É tão falado isso dentro da doutrina espírita, né? O Evangelho no Lar, ele funciona como uma limpeza, né? A gente pode chamá-lo de limpeza. Na verdade ele tem duas funções, né? Tanto a limpeza quanto a proteção. Então ele se transforma também num escudo, né? Que envolve nosso lar. Então quando a gente vai na rua, quando a gente encontra com outras pessoas, a gente está suscetível a padrões vibratórios, né? Energéticos, né? Assim como tudo no nosso planeta, né? Tudo funciona por meio de energia. E os nossos pensamentos, eles são transmitidos por meio de energia. Então quando a gente sai na rua, a gente está suscetível a esse tipo de vibração, né? Seja positiva ou seja negativa, né? Então, por mais que, por exemplo, a gente esteja com um padrão elevado, né? Se a gente encontra alguém que esteja ruim, por mais que aquilo não nos afete, né? Ele acaba circulando a gente, né? Ele acaba entrando dentro do nosso campo energético. E aquilo pode permanecer com a gente, né? Por mais que não nos afete, mas ele pode permanecer com a gente, né? Esse padrão vibratório. Então, quando a gente está suscetível, né? Todos estamos, né? Porque todos saem de casa, todos trabalham, né? Então a gente tem convivência com outros seres humanos e os seres humanos são diferentes. Então eles vivem momentos evolutivos diferentes, eles têm vivências diferentes. Então eles liberam energias, né? Por meio de pensamentos, atitudes, em padrões diferentes. Então em ondas vibratórias diferentes. Então, partindo disso, a gente precisa se proteger, né? E quando a gente faz um evangelho no lar, que é aquele momento que a gente se dedica, né, à oração, que a gente se dedica aos nossos protetores, aos nossos mentores, o que a gente faz? A gente acaba trazendo essa proteção para próximo de nós.
Então a gente estava trazendo esse escudo de proteção para nossa casa. E aí quando a gente chega da rua, ou mesmo um familiar chega, essas vibrações ruins, ou mesmo irmãos já desencarnados que os acompanham, não entram na nossa casa. Então, essa é uma das vantagens, né, inúmeras que tem o Evangelho no Lar. Mas e quando a gente fala em relação aos animais, né? Os animais, eles não são médiums, né? Então, eles não têm a capacidade mediúnica como os seres humanos, mas eles têm um campo sensitivo muito expandido. Então, eles conseguem captar as energias, né, muito mais fácil do que nós. Eles não têm a mente que consegue blindar em algumas situações como nós conseguimos. Então, eles são flores abertas e são antenas receptivas, né? Então, eles conseguem receber padrões vibratórios positivos ou negativos. E isso os influencia. Então, principalmente os animais que estão próximos de nós, que moram com a gente na nossa casa, né? Então, esses animais, eles acabam sentindo esses padrões vibratórios, essas energias que a gente pode captar do lado de fora, e isso acaba afetando eles. E muitas vezes acaba desenvolvendo doenças, né? Comportamentos diferenciados. Então, tudo está envolvido com essa questão da energia mesmo, né? E das vibrações que a gente está suscetível no mundo, né? Porque o nosso planeta é um planeta ainda uma escala evolutiva inferior, então a gente está suscetível a todo tipo de influência. Então, por que é tão importante a gente fazer esse evangelho? Para a gente poder nos blindar e blindar os animais. Né? Então, quando a gente faz um evangelho no lar, a gente também blinda os nossos animais de receberem essas energias e de muitas vezes sentirem mais do que nós. Então, é importante sim a gente fazer um evangelho junto com os animais conosco. Então, quando você for fazer o evangelho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como que a gente pode fazer. É importante trazer esses animais para perto, né? Se muitas vezes eles não querem, claro que não precisa forçar, mas se eles trouxerem essa necessidade de estar perto no momento do evangelho, permita, porque isso vai fazer bem a eles, né? Isso vai evitar com que tenha algum problema em função desses padrões energéticos e essas influências, né? Além disso, a gente também não está num padrão evolutivo alto, né? Então, a gente também tem momentos de brigas dentro de casa, momentos de tristeza. Então, nossos próprios sentimentos também podem afetar os animais. Então, neste momento, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente também está tentando blindar eles de tudo isso, de tudo que a gente também pode causar a eles e tudo que fatores externos podem causar a eles. Então, como é que funciona? Como que a gente consegue fazer essa blindagem e essa limpeza, né, para os nossos animais? Quando a gente for fazer o evangelho no lar, a gente faz para nós e para os animais, não precisa fazer separado. O que a gente pede, né, e o que é importante é só separar a água, né? Quando a gente vai fazer o evangelho no ar, a gente sempre separa umas garrafinhas de água para nós, seja um copo ou uma garrafinha, e para os animais a gente pede que separe uma garrafinha de água. Por que não colocar a mesma que a nossa? Porque os animais, eles vibram em escala diferente. Então, muitas vezes, o que os espíritos colocam para os animais não funciona para os homens, para os humanos e vice-versa. Então, como estamos em estágios evolutivos diferentes, muitas vezes o que faz bem a um não funciona para o outro. Então, por isso que é importante você ter separadinho, né? E aí, depois, se o animal conseguir tomar, ótimo. Se você der na colher, ótimo, ele conseguir tomar. Se não, pode ir misturando um pouquinho na água, um pouquinho a cada dia, e mistura na água que o animal bebe. E aí, na semana seguinte, volta a fazer isso. E por que é importante fazer toda semana? Porque a gente precisa... Então, é importante a gente fazer toda semana, porque pra gente conseguir renovar,
né? Então, ao longo, né, dos dias, a gente acaba novamente, né, estando suscetíveis a todas as influências que a gente tem fora da casa. Então, quando a gente repete isso semanalmente, a gente consegue manter um equilíbrio na nossa casa. Então, o ideal é a gente sempre escolher o mesmo dia e o mesmo horário para poder fazer o Evangelho no Lar, o melhor dia que for. E não existe nenhuma regra, mas a gente cria um compromisso. Quando a gente escolhe um dia e a gente escolhe um horário, a gente cria um compromisso conosco e a gente cria um compromisso com os espíritos que estão ali para nos auxiliar. Então, por isso que é importante a gente sempre definir um horário e um dia para poder fazer isso. E além disso, a gente sabe que em muitos lares não são todos os moradores que são espíritas e não são todos os moradores que querem acompanhar, né? Então, às vezes, alguém pode estar sob alguma influência ou mesmo uma vontade própria. Independente de quem queira acompanhar o Evangelho no Lar ou não, a gente pode fazer sozinho, né? Porque nós nunca estamos sozinhos. Então, se por acaso no seu lar as pessoas não queiram participar com você do Evangelho no Lar, não tem problema. Não tem nenhum problema. Comprometa-se com você e com a espiritualidade. E aí você mesma faz o Evangelho. E como que a gente faz o Evangelho? A gente geralmente começa com uma prece, né? Faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando tem outras pessoas participando, a gente geralmente comenta um pouco sobre o que foi lido, faz uma leitura de uma outra prece e faz um encerramento com vibrações. Então, é bem simples, o Evangelho no Lar, ele não precisa passar, ele não leva horas, são poucos minutos, e são poucos minutos que fazem, né, um benefício gigantesco. Então, se você tem algumas pessoas que participam, conseguem fazer essa discussão sobre a leitura, bem breve, bem rápida. E se não tiver pessoas que participem, você pode fazer sozinho. Não tem importância, porque os espíritos virão, né? O seu compromisso, ele vai ser com a espiritualidade, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar com vocês nesta tarde de hoje era isso. Agradeço a presença de todos aqui. E agora a gente vai para o nosso momento de vibração, que é aquele momento de doação que a gente faz, né? Para os mais necessitados. Então, vou pedir novamente que a gente se sente confortável nas cadeiras, né? Feche os olhos, vamos nos concentrar e vamos emitir pensamentos. Vamos emitir pensamentos positivos, né? Por meio de uma luz azul que vai sair do topo da nossa cabeça. Que esses sentimentos, essas vibrações, né? De pensamentos bons, pensamentos de amor, de paz, consigam envolver todo o nosso planeta. Que por meio de uma chuva azul percorra todos os lares, percorra todos os ambientes que precisam do amor, precisam da paz, precisam da compreensão. Que essa chuva consiga envolver todos os animais, todos humanos, não humanos, e consigam acalentar o seu coração. Que acalente este momento daqueles que têm dor, daqueles que têm aflição. Que essas vibrações consigam chegar e tocar no coração daqueles que causam o mal pela ignorância. Que essas vibrações percorram rios, mares, florestas, campos. E que ela consiga abraçar o nosso planeta que passa por tantas mudanças. Que a espiritualidade benéfica consiga atuar para que o bem vença e a missão do nosso planeta nessa mudança consiga ser cumprida. Vamos agradecer a todos aqueles espíritos que nos acompanham e vamos pedir para que eles consigam ficar conosco ao longo dessa semana, que consigam nos auxiliar no nosso caminho, nas nossas atitudes e que consigam trazer benefício por meio dessas vibrações para todos aqueles que estão próximos de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal.